Sempre, sempre. A gente recupera, o paciente volta eu feliz. Que... Cabelo é vida. Exatamente. Eu te acompanho nas redes sociais e sei que você fala que time is hair, né? Isso, tempo é cabelo, tempo é cabelo. Quanto antes a gente trata, mais cabelo a gente preserva e, né, e mais bonito a gente consegue deixar ele também. Sejam bem-vindos ao nosso estúdio de audiovisual. E no episódio de hoje nós teremos a participação dela, que é mãe da Bela, empresária e especializada em dermatologia e transplante capilar, com mais de 1.500 casos de transformação, elevando a autoestima, proporcionando saúde. E ela tem um conceito, por trás dos fios, que vai muito além da estética. Estamos aqui com a doutora Larissa Fontaine. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela apresentação, Lara. Fico muito feliz de poder estar aqui com você, bater esse papo, levar mais informação para quem está vendo a gente e poder também transformar todas essas vidas que eu consiga transformar muito mais. É muito gratificante para mim. Um prazer meu estar aqui com você, né, desse primeiro episódio juntas. Isso aí. Vamos iniciar falando sobre queda de cabelo, doutora? Vamos. Olha, eu tenho casos na minha família de queda de cabelo. E eu não sei até se isso é genético, mas a minha mãe já passou por isso. Muita queda de cabelo, e quando ela passava a mão, saía assim, tufões de cabelo mesmo, que deixava falha, sabe? Uhum. Então eu queria saber, assim, acredito também que quem está assistindo com a gente, também gostaria de saber se é comum e o que causa essas quedas de cabelo. Lara, é importante a gente entender um pouquinho do cabelo, para entender essa dinâmica da queda capilar. O cabelo, ele passa por um ciclo, tá? Ele tem a primeira fase, que é a fase de crescimento, onde ele recebe a nutrição, ele fica anos nessa fase. Depois ele tem uma fase de repouso e depois uma fase de queda, que é a famosa fase chamada telógena, tá? Que a gente tem escutado falar tanto, principalmente agora após o Covid, né? Do eflúvio telógeno. Quem acompanha rede social já deve ter escutado esse termo, que é onde ali a paciente passa por uma queda abrupta, que eu acredito que pode ser o que sua mãe teve, né? E entender que esse ciclo é o natural, então o nosso cabelo está constantemente caindo, tá? E a média normal de queda é de 100 a 120 fios por dia. Quando ultrapassa muito esse volume, que a paciente vem falando, tem um tufo de cabelo, né? O ralo do meu banheiro tá ficando entupido de tanto cabelo que cai na hora do banho. Aí já é uma queda patológica. E o que a gente precisa, né, identificar isso aí? Né? É buscar ajuda de um profissional especializado, um dermatologista, tá? Um tricologista que seja médico, que especializou nisso, e buscar a real causa dessa queda de cabelo, tá? Nós temos diversos fatores que levam a uma queda e ela precisa ser identificada, a gente corrigir essa falha, tá? Para o paciente recuperar o volume perdido de cabelo, entendeu? Sim. E eu vejo muitos casos, as pessoas elas não procurarem ajuda mesmo. Às vezes por falta de informação, às vezes por financeiro, falta de conhecimento. Saber que tem como, né, ser revertido toda essa situação da queda, das falhas. E se a pessoa ela não procurar tratamento, doutor, o que pode vir a acontecer nesses casos? Então, Lara, igual eu falei, tem diversas doenças que levam à queda de cabelo. E eu sempre falo isso até na minha rede social. O cabelo é uma anteninha do nosso corpo, tá? Então, se o cabelo tá quebradiço, se o cabelo tá caindo muito, a gente precisa investigar, que a gente pode achar outros fatores, não só ali no couro cabeludo, mas do organismo, uma deficiência nutricional, uma falta de absorção, né, de nutrientes, deficiências hormonais, né? Às vezes a paciente passou por um quadro, uma doença que teve febre, isso pode levar também à queda. Uma mulher no pós-parto, a amamentação, um tipo de medicamento que está usando, tem várias medicações que podem levar à queda de cabelo. E também tem alopécias que causam queda de cabelo de forma irreversível.
Nós temos um caso que tem se tornado cada vez mais comum, que é a alopécia frontal fibrosante. É um caso que é uma urgência na tricologia. Então, quanto antes o paciente identifica essa doença, né, o médico faz o diagnóstico, confirma com biópsia, começa o tratamento, mais fio consegue preservar. Né? Por isso que é considerada uma urgência, porque o cabelo perdido a gente não recupera. Mas nós conseguimos recuperar todos aqueles que ele ainda tem. Então, é importante a gente fazer esse diagnóstico precoce. Ah, bacana. E eu sei que lá no seu consultório, né, toda a sua trajetória, tem muitos pacientes que passaram por você. Sim. E você até mandou pra gente algumas fotos, eu vou pedir aqui pra colocar, de um caso de uma paciente pós-Covid, né? Isso. E eu gostaria que você explicasse, falasse pra gente, né, o que ocorreu, qual foi a causa, como ela chegou, vou contar a historinha dela. Essa paciente chegou junto comigo aqui em Muriaé. Logo quando eu comecei a atender aqui em Muriaé, ela foi uma das minhas primeiras pacientes, muito querida. Eu falo que a gente vai criando laço com o paciente de amizade mesmo. Já tem mais de 2 anos que ela está comigo. E nessa foto aqui, da direita, né? Sim. Assim, ela chegou com falhas, ela chegou, né? com esse volume capilar, chegou com quadro de queda. Ela estava com um volume muito pequenininho de cabelo, né? Eu lembro que ela fazia um coquinho, né, murcho de cabelo, e assim, a autoestima lá embaixo, quase chorando comigo no consultório. E ela veio com essa queixa da queda e veio com um monte de história junto. Ela tinha passado pelo Covid, tinha sofrido um acidente de carro, no qual foi hospitalizada, ficou em UTI. E a gente sabe que pacientes que ficam em UTI recebem vários medicamentos venosos, às vezes sedação. Tudo isso gera um estresse muito intenso para o organismo, né? O corpo ele precisa recuperar a homeostase. O que é a homeostase? A função normal, o estado normal dele, né? Então, ele luta para voltar ao normal. E para isso, outros órgãos demandam de muito nutrientes, sangue. O cabelo é o último a receber, né? O corpo, ele entende que o cabelo é supérfluo para gente, tá? Então, se o organismo não estiver bem, pleno, o cabelo também não tá, fica, né? O cabelo é uma anteninha nossa. Ele precisa tá com o organismo bem para ele estar bonito. Pra ele tá bem. Então tem total influência, doutora. Tem total influência com a nossa saúde. Nossa, muito. É um sinal de alerta que a gente precisa ter. Cabelo tá caindo muito, tá extremamente quebradiço. Lógico que eu falo quebradiço, tem pacientes, né, que igual ela que tá bem loura, né? Mas hoje ela recuperou esse volume. Aqui ela tava com mega, tá? Ela tava com volume bem pequeno de cabelo, mas ainda usava mega. Aqui, depois de 2 anos de tratamento comigo, ela tirou, estava sem mega nenhum. Conseguiu recuperar o volume, a saúde do cabelo. É uma paciente que ela tem, apesar de estar loura, o fio dela aguenta esse louro, tá? E, assim, a autoestima vai lá em cima. Né? Não tem jeito. E, assim, olhando, né, o caso dela, mas também tem casos... Homens e mulheres. Sim, né, homem também passa por isso. Sofrem por isso. O homem também é muito comum a androgenética, a alopecia androgenética, que é a calvície. Sim, né? É a calvície no homem, que muitos agora têm o recurso do transplante capilar, que eu realizo também. E a autoestima fica lá em cima. Sempre. A gente recupera, o paciente volta feliz. Cabelo é vida. Exatamente. Eu te acompanho nas redes sociais e sei que você fala que time is hair. Isso, tempo é cabelo. Quanto antes a gente trata, mais cabelo a gente preserva. E, né, e mais bonito a gente consegue deixar ele também. E a pessoa, né, tanto o homem quanto a mulher, se sente assim, rejuvenescido. Né? Ele Sim, se sente com certeza. Bem, mais jovem. Né? Isso é muito... Rejuvenesce muito o cabelo. Isso faz muito sentido na vida das pessoas e que às vezes as pessoas não param pra pensar como que isso muda a vida de uma pessoa, né, doutora? E você falou até sobre transplante em casos de calvície, né? Você também mandou uma foto pra gente de um antes e um depois do seu paciente homem. Isso. Né? E você mostra também como que ele chegou, né? E como que tá o processo dele. Então, assim, queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse antes e depois que ele passou pelo transplante. Esse mesmo. Pode ser? É essa foto mesmo.
O paciente, ele chegou assim para mim no consultório, né? A reclamação dele, da maioria, é autoestima, autoconfiança, que atrapalhava ele até nos negócios, enfim, se sentir mais confiante, né? Então, nós programamos a restauração capilar dele, focada principalmente em região frontal. Ele tinha região de coroa também, mas não mostra aí na foto, que é aquela regiãozinha aqui de trás, né? E ele teve um resultado maravilhoso, que ele deixou, eu acho que ele deixou uns 15 anos lá na clínica. Ele rejuvenesceu muito. Nossa. Olha isso. Nossa. É porque não tá mostrando o restante do rosto. Exatamente. Da outra assim, foto. Mas é o mesmo paciente. Provavelmente até quem conhece ele, né? Ou já viu antes. E vendo depois é outra pessoa. Outra pessoa. Nossa. E tá super feliz. Quanto tempo? Muito. Aqui ele tava com aproximadamente 8 meses de pós-operatório. O transplante capilar, a gente sabe que o resultado final é com 12 meses. Né? E aqui ele já tava com 8 e já tava com esse resultado lindo. E a influência, doutora, do resultado? Varia de paciente? Tem um conjunto de fatores, por exemplo, alimentação, medicamento? Com certeza. É um conjunto de fatores que leva ao sucesso do transplante capilar, né? Principalmente o pós-operatório, como que ele vai cuidar desse cabelo, se ele vai seguir minhas orientações corretamente, se ele vai tratar a calvície. Por que tratar a calvície? Que a calvície não cura com o transplante. A gente sabe que ela precisa ser tratada e controlada e somada à cirurgia. Então, são 2 pilares principais para o sucesso: o tratamento clínico e a cirurgia. E assim, é o episódio para o próximo. Vamos deixar para o próximo. Vamos deixar para o próximo. Vamos, que dá muito assunto. Dá muito assunto. E a gente, né, a doutora Larissa Fontani pode aprofundar mais sobre isso. Então, você que está aqui nos acompanhando, está nos assistindo e quer saber um pouco mais, acompanhe com a gente nas redes sociais, já se inscreve no nosso canal, já segue também para que você possa saber um pouco mais de como... Talvez você está aí pensando, eu estou me identificando com isso, preciso de ajuda. Então, acompanha com a gente. E, doutora, assim, pra gente finalizar esse primeiro episódio, eu gostaria que você olhasse pra nossa câmera e deixasse uma mensagem. Hoje, como a gente falou sobre autoestima, sobre alguns problemas, né, e causas específicas, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e talvez identificou, né, com esse episódio. Vamos lá, vou aproveitar um pouquinho do seu gancho, do que você comentou, da frase que eu gosto muito de falar lá na minha rede social, que time is hair, né? Tempo é cabelo. Então, não deixe para depois para cuidar do seu cabelo, porque não é só o cabelo, é saúde, né? A autoestima também é saúde e uma queda pode estar sinalizando outros problemas, né? Então, é importante passar, sim, por avaliação médica especializada. E quanto antes, mais cabelo a gente preserva. E a autoestima também, né? Ai, que legal. Quero te agradecer, né, por estar comigo aqui nesse episódio, compartilhando de informações e também de histórias de sucesso, que isso traz uma expectativa para quem está assistindo. Sim. Né? Então é isso. Eu quero também te agradecer, você que está aqui com a gente. Continue nos acompanhando e até logo mais.